João Emílio nasceu no dia 6 de janeiro de 1853, na pequena cidade de Artenay, perto de Orléans, na França. Seu pai, João, era médico e sua mãe, Eulália, trabalhava nos correios da cidade. Tinha mais 3 filhos no lar, Maria Leonida, suas irmãs mais velhas e Júlio Caçula. João Emílio foi batizado na igreja de Artenay. Em maio de 1866, com a idade de 13 anos, ele faz a primeira comunhão. Desde esta época, ele descobre o amor de Jesus, uma relação íntima se estabelece entre ele e Cristo. Até que enfim, recebi a santa absolvição, e amanhã receberei o meu Deus pela primeira vez. Oh, que felicidade! Sim, amanhã estarei feliz, da felicidade dos santos, da felicidade do próprio Deus. Oh, lhe agradeço, meu Salvador. Eis, pois, que acabou este belo dia. Infelizmente, passou muito rapidamente. Porém, eu espero que guardarei Jesus Cristo no meu coração durante toda a minha vida. 18 anos, ele entra na Conferência de São Vicente de Paulo. O jovem Anizan descobre nos bairros populares as dificuldades das famílias operárias, a existência de numerosos pobres e, consequentemente, a necessidade de um apostolado popular, conforme o espírito de São Vicente de Paulo. A descoberta de São Vicente de Paulo vai marcar a sua vida. Aos poucos, o jovem Anizan toma consciência da rachadura que existe entre a igreja e o povo. Sinto um verdadeiro amor por estes pobres operários, tão infelizes e tão abandonados. Mas o que posso fazer por eles? Deus me inspirou o desejo pela vida religiosa, por uma vida mais pobre e mais mortificada. Ele me concedeu ainda uma paixão pelos pobres e operários. Meu maior desejo é o de sacrificar toda a minha atividade e toda a minha vida para a evangelização desses infortunados, desde tanto tempo desprezados. Emílio Anizan entra no seminário maior de Issy-les-Moulineaux, perto de Paris, no mês de setembro de 1872. Ele recebe a ordenação presbiteral no dia 22 de dezembro de 1877. O desejo dele, que é o de doar-se inteiramente a Deus e aos pobres, nunca foi tão forte. Para ele, tornar-se religioso nos Irmãos de São Vicente de Paulo, ele vai ter que esperar durante 9 anos na sua diocese. O chamado recebido queima por dentro. Estamos em 1885. Meu Deus, mais uma vez, o que eu estou fazendo aqui? A minha única ambição é o Senhor. Meu único desejo é o de ser o seu objeto, o seu instrumento. Fazei de mim o que bem quereis. No ano de 1886, Emílio Anizan pode finalmente comprometer-se na vida religiosa, Deus e o povo. Eu quero que Deus se torne cada vez mais o todo da minha vida. Para isso, Ele tem que ser o todo do meu coração. Vou fazer de tudo para manter em mim a sede de amor que Deus despertou e não para de despertar em mim. Um dia, Ele me chamou, Ele me enviou a ti, pobre infortunado, e me disse: Tu serás o pai dos órfãos, chorarás com aqueles que choram, estarás com fome com aqueles que estão com fome, sofrerás com aqueles que sofrem, enfim, tu serás um deles. Hoje, este chamado recebido por Anizan, certos jovens o recebem. Jovens dispostos a dar a sua vida a Deus. Dispostos a entregar a sua vida para este mundo marcado por tantas feridas materiais e espirituais. Hoje quero inverter as prioridades na minha vida. Primeiro Deus, depois os pobres, a família, os amigos e eu a serviço de todos. Gostaria de me deixar modelar pela humanidade e o amor de Cristo. Gostaria de ser simples e verdadeiro. Gostaria de viver a fraternidade em comunidade. O povo da favela onde estamos morando é o meu melhor mestre.
A vida aqui não é sempre fácil, mas tudo isso me torna feliz. Tenho o desejo de continuar crescendo enquanto discípulo de Cristo. Eu sei que o noviciado será muito importante para realizar este desejo. Não quero deixar passar essa chance. Amo essa vocação. Quero ser o missionário do Cristo no meio dos pobres. Muito meditei a parábola do jovem rico no Evangelho. Um homem bom, mas incapaz de ir até o fim no caminho do amor, pois isso exigia que partilhasse suas riquezas. Descobri que minhas riquezas pessoais são boas, assim como era no caso do jovem do Evangelho. Mas se eu as guardar para mim, elas poderão todo o seu valor no olhar de Deus. Ano de 1887, Émile Nizan chega em Charonne, um grande setor operário com 350 mil habitantes na região leste de Paris. Permanecerá aí durante 7 anos. Foi provavelmente a etapa mais feliz de sua vida. Com 34 anos de idade, Nizan descobre que vale a pena viver num bairro pobre, de doar-se totalmente a este povo de trabalhadores e pobres. Diante da imensidão da sua tarefa, ele sabe que deve entregar-se a Deus, único mestre da messe. Quero, a partir desse dia, tornar-me mais do que nunca o escravo do povo. Deus me chama para a admirável vocação, evangelizar os deserdados, os abandonados deste mundo. Então eu os adoto, serei o seu padre, totalmente para eles, só para eles. Em Charonne, com seus irmãos de congregação, não elabora teorias sobre evangelização. Ele se faz próximo às pessoas. Ele busca, toma iniciativas criativas e corajosas. Principalmente, ele faz a experiência da caridade de Deus presente no mundo de um povo muitas vezes explorado e desprezado. Sem dúvida, o nosso povo está bem desfigurado, mas no meio desta multidão, quantas pedras preciosas, quantos recursos. Aliás, a grande virtude do cristianismo, a caridade, ainda está brilhando no povo. Se pudéssemos somar exatamente a caridade expressada pelas famílias de trabalhadores, as pessoas mais infelizes do que elas estariam na surpresa e na admiração. Quantas noites passadas gratuitamente, após uma jornada de trabalho cansativo, junto a vizinhos doentes, a pobres abandonados. Quantas horas de esforços para cuidar de uma família estrangeira. Quantas vaquinhas realizadas nas oficinas para aliviar uma pessoa idosa, um pai de família aflito, uma viúva, pobres crianças abandonadas. Quando se quer fazer vibrar o seu coração, é só falar-lhe daqueles que sofrem. Émile Nizan é eleito assistente do superior geral. Tem que deixar, com muito custo, seu querido bairro de Charonne. No ano de 1907, ele é eleito superior geral. Para ele, trata-se de uma nova etapa. Agora tenho que me tornar, sobretudo, um vidente mais do que um executante. Pedir a Deus a inteligência, adotar a atitude de São Paulo, deslumbrado pela luz divina. O que devo fazer? Essa inquietude, este mal-estar, este vazio, é a saudade do meu fim, é a saudade de Deus. Meu Deus, tenho saudade de vós, e desde muito tempo. Logo depois da declaração de guerra, resolvi partir como capelão militar, não para ficar num hospital, mas sim ao mais perto possível dos feridos e, consequentemente, do fogo. Assim que ele vai, como capelão militar voluntário para Verdun, no coração do sofrimento e da tragédia da guerra de 1914, enquanto ele mesmo está atravessando a grande prova da sua vida. Místico e apóstolo durante toda a sua vida, em meio aos acontecimentos felizes ou dolorosos, Émile Nizan buscou a Deus no coração da vida do povo,
para anunciá-lo. Ele procurou, principalmente, mostrar seu amor, transmitir fé e esperança a todos aqueles que ele encontrava. Faço pregações, converso, atendo confissões, fortaleço o ânimo dos homens, ando, rezo, passo por debaixo das bombas, administro os sacramentos, sepulto, procuro, numa palavra, fazer a obra da caridade, no meio das obras do ódio e do sangue. Fazer a obra de Deus no meio dessas lutas que devem alegrar o inferno. Um filho da caridade africano conta. Ao sair da guerra, os carrascos estavam frente às suas vítimas, todos vizinhos e cristãos. A paróquia tornou-se pouco a pouco uma igreja família de Deus, onde as diferenças são assumidas e carregadas juntos. Já não são mais obstáculos, mas riquezas. Cada um encontra-se na Eucaristia. Iniciativas nascem aqui e acolá. Viúvas se juntam e se entreajudam. Os inimigos de ontem percorrem juntos uma parte do caminho. A confiança substitui a desconfiança. O Espírito Santo está aí. Na semelhança desta guerra, que vai mergulhar na noite uma parte da Europa, Emílio Nizam encontra-se, sem querer, no centro das rachas que atravessam a igreja e a congregação dos Irmãos de São Vicente de Paulo. Acusado de modernismo social, com todo o seu conselho, ele é deposto por Pio X no mês de março de 1914. Filho obediente à igreja, ele entra na noite, uma noite que afinal se revelará sendo purificadora e fonte de fecundidade. Eu tinha a impressão que Deus se escondia e ficava tão impenetrável que eu me encontrava no meio das trevas e das tempestades. Uma carta chegada ontem me mergulhou ainda mais nelas. Enfim, depois do ofício desta noite, e sobretudo nesta manhã, parece que um raio de sol está aparecendo. Retirado na Cartucho de Pleterier, na atual Eslovênia, ele volta sobre o que fundamenta a sua vida, o amor a Deus e o amor aos pobres. Totalmente abandonado nas mãos de Deus, ele busca apenas a sua vontade. Só importa a vontade de Deus. Deixar toda a preocupação ligada a este passado tão recente, tão obscuro e tão estranho. E imitar a São Paulo no caminho de Damasco. Quando derrubado, transtornado, encontra-se caído no chão, cego e impotente. Não fica parado nem no passado, nem no presente, nem mesmo para pedir perdão pelos seus erros, ainda tão recentes. A sua alma se lança, para assim dizer, até Deus e rumo ao futuro. Senhor, que quereis que eu faça? O pensamento das multidões perdidas me invade e me persegue. Eu me coloquei mais uma vez em espírito no meio delas. Rezei e supliquei por elas. Uni-me durante a missa conventual a Jesus na cruz. Uni a sua paixão às cruzes que eu carrego neste momento. E com ele passei a missa toda repetindo: tenho compaixão destas pobres multidões. Oferecendo-me por elas para rezar, sofrer e agir por elas. Parece-me que está aí a estrela do meu retiro. Parece-me que ela se levantou hoje de manhã, e sinto a paz e a confiança renascer em mim. Se a minha vontade for firmemente fixada, como no seu centro, na vontade, no plano de Deus sobre mim, continuarei em paz,
pois ficarei só nisso. Se eu for assim fixado, sinceramente, Deus me conduzirá. Deus abrirá o caminho à minha frente e me conduzirá onde quiser. No dia 25 de dezembro de 1918, nasce o Instituto dos Filhos da Caridade, desejado e aprovado por Bento XV, ele mesmo lhe deu o nome. Nosso Senhor, que é o primeiro Filho da caridade, veio revelar ao mundo a caridade, o amor de Deus. Somos chamados a dar a conhecer aos deserdados a caridade de Deus, o amor de Deus pela nossa vida, pelos nossos exemplos e pelas nossas palavras. No dia 1º de junho de 1920, 18 filhos da caridade fazem sua profissão na presença do Padre Nizam em pessoa. Padre Nizam pode, até que enfim, ver o seu sonho realizado. Religiosos, sacerdotes e irmãos, juntos, pastores e apóstolos dos trabalhadores e dos pobres, cheios de caridade, na imagem do Cristo Bom Pastor, evangelizando as multidões. As massas nos escapam e escapam de Deus. Estão aí prostradas como rebanhos abandonados e sem pastor. O que precisa? Homens que amem essas multidões, que entendam do seu desamparo e do seu abandono espiritual, que vão ter com elas, até que elas possam dizer, falando deles, eis os nossos homens. São nossos e só para nós. Podemos sempre ir até eles. Nunca seremos rejeitados. Interessam-se por tudo o que nos interessa. Trabalham para nós. São nossos. Nós temos um pastor e um pai. Fruto da mesma intuição, no dia 15 de dezembro de 1926, ele funda com Teresa Joly as Auxiliadoras da Caridade, missionárias contemplativas para a evangelização do mundo operário e popular, unindo numa mesma experiência a espiritualidade do Padre Nizam e a do Carmelo. Até o fim da sua vida, ele guia os filhos da caridade. Nas suas preocupações, uma expressão da caridade se torna cada vez mais importante. A caridade fraterna, pois sem ela o amor pelos pobres acabaria esvaziando-se. Assim, o expressa o seu testamento espiritual, escrito um ano antes da sua morte. Meu Deus,
Eu lhe recomendo todos aqueles que o Senhor me deu para serem meus filhos, na nossa querida família religiosa dos Filhos da Caridade, os quais sempre tanto amei. Impregnai-os, meu Deus, do vosso amor e do amor dos pobres. Santificai-os, que fiquem sempre fiéis ao espírito religioso e, sobretudo, ao espírito de caridade mútua, a qual tanto valorizais, que coloquem a própria verdadeira caridade acima de tudo. Nosso grande objetivo deve ser de formar Jesus Cristo em nós. O seu ideal de amor, buscado no exemplo do próprio Jesus, tem 3 rostos. Padre Nizam o chama nosso triplo ideal: a santidade, a fecundidade apostólica e a evangelização dos pobres. Tornou-se a carta do novo Instituto. A santidade consiste em trilhar o caminho de Cristo. Este caminho, o Senhor mesmo indicou ao jovem rico do Evangelho. Se queres ser santo, vai, vende todos os teus bens e dê o dinheiro aos pobres. Depois, segue-me. O apostolado é uma das principais expressões da caridade. Sua flor mais linda é o dom total de si mesmo a Deus. É a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, à procura da ovelha desgarrada no meio das espinhas, oferecendo-se na paixão pela salvação das almas. O Santo Espírito nos mandou anunciar a boa nova aos pobres. Assim como nosso Senhor, sejamos inteiramente entregues a eles até a morte. Nosso Senhor chamava pobres aqueles que ganhavam o seu pão no dia a dia e cujo futuro era sempre mais ou menos precário. Somos destinados à aristocracia invertida, aqueles que não são procurados nem desejados, aqueles que não têm ninguém. Na nossa estrada rumo a Deus, na nossa ação apostólica, no caminho dos pobres deste mundo, Maria dá coragem e confiança. Ela nos mostra a ternura e o rosto materno de Deus. Jesus é a razão de ser de Maria. Nosso amor por Maria é uma consequência do nosso amor por Jesus. Se Deus permitiu que ela vivesse igual a seu filho, no meio dos pobres, que ela mesma fosse pobre, é porque Ele quis associá-la à missão daquele que disse:
O Espírito Santo me mandou evangelizar os pobres. Como Jesus, ela os amou de um amor particular. Assim como Deus lhes oferece a sua mãe imaculada como refúgio, Ele nos envia como pastores conforme o seu coração. Padre Anizam morre na noite do dia 1º de maio de 1928. Seu corpo descansa na Capela dos Filhos da Caridade, em Issy-les-Moulineaux. Fala-se da saudade do céu. Eu tenho a saudade de Deus. Gostaria de ser envolto na sua adorável trindade e aí estabelecer a minha morada para sempre. Jesus e os pobres foram os meus dois grandes amores. Esperarei vocês no céu, onde glorificaremos eternamente aquele a quem demos tudo. O seu Pai para sempre, Anizam. Hoje, os Filhos da Caridade estão presentes nos 4 continentes, demonstrando seu amor a Jesus e aos pobres, criando-os em cada cultura. As auxiliadoras da caridade os seguem no seu dinamismo apostólico e contemplativo nos bairros pobres. Em todo lugar, surgem leigos pelos quais Emílio Anizam é um exemplo e um apoio na sua vida cristã. Alguns deles constituíram suas fraternidades, formando assim uma mesma família evangélica.